Existe um ponto no mapa que, se parar, pode travar a economia do mundo inteiro. Esse ponto não é uma capital, não é uma base militar, não é uma usina nuclear. É um corredor de água, o Estreito de Hormuz. Por ali passam algo em torno de 20% de todo o petróleo consumido no planeta, todos os dias, sem interrupção, sem uma alternativa simples. E agora, esse corredor está no centro de uma nova escalada entre os Estados Unidos e Irã. Em menos de 8 meses após a chamada Operação Martelo da Meia-Noite, Washington voltou a concentrar na região uma das maiores forças militares desde a invasão do Iraque em 2003. A pergunta não é apenas se os Estados Unidos podem atacar. A pergunta é: o que essa movimentação realmente significa? Dissuasão estratégica? Pressão diplomática? Ou preparação para algo maior? No início de janeiro, o presidente Donald Trump publicou que, se o governo iraniano reprimisse violentamente manifestantes, os Estados Unidos poderiam intervir. Poucos dias depois, a retórica mudou de tom. As exigências passaram a incluir o abandono definitivo das ambições nucleares do Irã. E no final de janeiro, a declaração foi direta: uma enorme armada estava a caminho da região. Mas aqui entra um detalhe importante. No momento inicial das ameaças, os Estados Unidos não tinham um porta-aviões presente no Oriente Médio. O USS Gerald Ford estava deslocado para o Caribe. O grupo de ataque do USS Abraham Lincoln levou mais de uma semana para chegar à área. Ou seja, naquele momento, havia discurso, mas não havia estrutura completa. Hoje, o cenário é diferente. Atualmente, a Marinha dos Estados Unidos possui 292 navios de combate no total, mas a maioria não está no mar. Entre manutenção, treinamento e rotação de tripulação, menos de 1/5 da frota está operacionalmente ativa em qualquer momento. Hoje, cerca de 49 navios americanos estão em operação no mar, e aproximadamente 20 deles estão no Oriente Médio ou em suas proximidades. Isso significa que cerca de 40% da força naval operacional ativa está concentrada na região. Isso é significativo. São 2 porta-aviões, cruzadores, destroyers, navios de apoio e, além disso, há uma concentração relevante de poder aéreo. Caças F-22 deslocados para bases na Europa e possivelmente redistribuídos para o teatro de operações. Aeronaves estratégicas de transporte como C-17 e C-5M, aeronaves de reabastecimento como o KC-135 e o KC-46. Isso não indica invasão terrestre, indica capacidade de ataque aéreo sustentado, pelo menos por alguns dias. Mas aqui entra o ponto técnico mais importante. Essa força é grande o suficiente para ataques punitivos, não é grande o suficiente para uma mudança de regime. Ela não tem fuzileiros navais em número relevante, não tem logística para campanha aérea prolongada por semanas, não tem estrutura para ocupação. E isso muda completamente o tipo de operação possível. Se houver ataque, os alvos mais prováveis seriam instalações ligadas à Guarda Revolucionária Iraniana, infraestrutura associada ao programa nuclear, bases militares específicas. Não é realista imaginar uma tentativa imediata de capturar a liderança iraniana. Não há forças especiais suficientes na região para esse tipo de incursão profunda. Além disso, um ataque direto à liderança elevaria drasticamente o risco de escalada internacional. Portanto, qualquer ofensiva inicial seria cirúrgica, curta, intensa, limitada. Mas mesmo ataques limitados têm consequências imprevisíveis. O Irã não precisa atravessar oceanos para retaliar. Ele possui influência e alianças regionais. Bases americanas no Iraque e na Síria estão ao alcance. O Estreito de Hormuz está ao alcance. E é aqui que o risco deixa de ser militar e passa a ser econômico. Porque não é necessário fechar totalmente o estreito para causar um impacto global. Basta gerar instabilidade, basta elevar o risco percebido. Mercados não reagem apenas a fato, reagem à expectativa, e expectativa é algo que pode sair do controle rapidamente. Cerca de 20% do petróleo mundial passa pelo Estreito de Hormuz, algo entre 17 e 20 milhões de barris por dia. Se essa rota for interrompida, mesmo parcialmente,
o impacto é imediato. O preço do petróleo sobe, inflação global pressiona, mercados financeiros oscilam, governos enfrentam pressão interna. Não é apenas uma disputa militar, é um gargalo energético. E gargalos energéticos são armas geopolíticas. Num mundo altamente dependente de cadeias logísticas, qualquer ponto de estrangulamento vira instrumento de poder. Aqui está o verdadeiro dilema. Se os Estados Unidos atacarem, demonstram força, mas assumem risco econômico. Se não atacarem, mantêm uma estabilidade imediata, mas podem sinalizar fragilidade estratégica. Além disso, China e Rússia observam. A China compra petróleo iraniano com desconto. Energia barata significa vantagem industrial. Vantagem industrial significa competitividade global. Isso não é apenas Oriente Médio, é disputa sistêmica e disputa por influência no século XXI. Apesar da retórica e da concentração militar, o cenário mais provável ainda é contenção, pressão, negociação indireta, ataques limitados, se ocorrerem. Nenhuma grande potência quer uma guerra aberta. O custo é alto demais, mas o risco não está na intenção, está no erro de cálculo. Grandes conflitos raramente começam porque alguém quer guerra total. Começam porque alguém acredita que pode controlar a escalada e descobre, tarde demais, que não pode. Hoje, os Estados Unidos têm a capacidade de punir, não tem capacidade nem sinal claro de ocupar. O Irã tem capacidade de retaliar, não tem capacidade de vencer uma guerra convencional prolongada. Então por que essa tensão importa tanto? Porque o mundo está cada vez mais interligado. Energia, cadeias produtivas, mercados financeiros. Uma decisão em Washington, uma reação em Teherã, um incidente no Estreito podem ecoar em bolsas de valores do outro lado do planeta. A pergunta não é se os Estados Unidos conseguem atacar. A pergunta é: o que acontece no dia seguinte? Porque no Oriente Médio, toda ação gera reação e nem sempre a reação é previsível.